acabou de chegar na Netflix mais um filme do Pinóquio, né? Mas vale a pena assistir mais uma versão da mesma história? É Pinóquio pra caramba, hein? Vou te falar quanto Pinóquio tem por aí. Eu já adianto que eu fiquei realmente impressionado com o que eles fizeram dessa vez. E de cara já virou, a minha versão favorita de Pinóquio. Já um spoiler pra você desse vídeo. Então vem comigo pra ver tudo que eu achei desse filme. Vamos lá. René Peter aqui, ó, o nariz tá intacto, tá crescendo não. 2022 é o ano do Pinóquio. Só tem Pinóquio. Os caras percebem que eles cismam com algum... Eles pegam um ano, pô, vamos fazer Rei Leão pra caramba. Esse ano é o ano do Pinóquio. Faz praticamente 3 meses que a Disney lançou o live action do mesmo personagem. 3 meses. Realmente os caras gostam do Pinóquio. Bom, os caras não, os bastidores, a mídia, né? O problema é que isso pode trazer um timing ruim pra esse filme da Netflix. Primeiro porque tem pouco tempo que todo mundo viu a mesma história, então o interesse diminui, concorda? Acabaram de assistir. Segundo porque o filme da Disney não agradou tanto assim, aí o hype baixa mais ainda. O remake do Pinóquio da Disney tem notas baixíssimas no Rotten Tomatoes. Galera, vocês sabem disso. Menos de 30%, tanto no público quanto pra crítica. Quando bate crítica e público, porra, é parada da sinistro, né? Pô, você não agradou a crítica. Todo mundo concorda que o desenho original é muito melhor, né? O desenho original é casca grossa, é maneiro pra caramba. Por outro lado, o Guilherme Del Toro trouxe uma proposta bem diferente, muito mais sinistra, muito mais realista, e veio com força pra caramba pra essa disputa de quem fez o melhor Pinóquio. E o Guilherme Del Toro é bom. Quando ele manda essas... A visão dele eu acho muito bacana, sabe? Ainda mais pegando o universo de Pinóquio, que a gente já conhece, é meio fantasioso. Pra quem não tá lembrado, tá? O Guilherme Del Toro é o mesmo diretor de A Forma da Água, O Beco do Pesadelo. E também daquela série lá, Entre Gabinete e Curiosidade, que trouxe histórias sinistras pra época do Halloween. Mas antes de eu te contar tudo que deu certo nesse filme, o que deu errado, comenta aqui embaixo. O que acontecia se o Pinóquio falasse assim, meu nariz vai crescer agora? Você não sabe responder essa. Mas é lógico que eu não quero que você comente só isso, né? Mas se quiser comentar também, você não vai conseguir. Nem tenta, ok? Dá backspace porque dá um paradoxo. Eu quero que você comente, você tem hype pra assistir mais um Pinóquio? Se for bom, Pedro, eu assisto. Ou não, Pedro, mesmo que for bom, não tem mais vontade não. Quero ver outra coisa, quero ver porrada, né? Agora sim, vamos lá, que esse realmente é um vídeo de opinião, ok? Mas pode deixar que eu não vou dar spoiler. Então, opinião sem spoiler, que é difícil. Pra começar, vale a informação de que o Pinóquio não é uma propriedade da Disney. Muitos de vocês devem pensar, caramba, a Netflix pegando coisa da Disney. Não, não é isso. Na verdade, como a maioria dos clássicos Disney, o Pinóquio é um conto muito mais antigo. Ele foi escrito pelo italiano Carlo Collodi no ano de 1881. E não, eu não tava lá no lançamento. Nem tenta essa piadinha. O clássico da Disney, contando as aventuras do Pinóquio, também é velho, né? Velho pra caramba. O desenho original foi lançado nos anos 40. E mais de 80 anos depois, a Disney resolveu resgatar a história e fazer aquele live action, que estreou em setembro desse ano. Live action, né? Mas pelo visto não foi só a Disney que teve essa ideia. Os caras já... Percebe que parece que a indústria cinematográfica parece que disputa entre si. Pô, os caras estão fazendo fantasia, vamos fazer também. Os caras estão fazendo ficção, vamos fazer também. O Guilherme Del Toro já estava trabalhando nesse filme, em stop motion do Pinóquio, há 14 fucking anos. E é esse filme que estreou agora na Netflix. É muito tempo. É muita estrada trabalhando no mesmo projeto. Tinha que ver uma coisa boa, no mínimo uma coisa boa, né? No mínimo. E por que alguém ia se interessar em ver uma história repetida? Você deve estar me perguntando isso, não tá? Não. Não? Enfim. Problema seu. A gente não presta muita atenção nisso, mas a gente costuma assistir os remakes justamente pra ver como uma tal história vai ser contada dessa vez. Isso é uma coisa da gente. A gente quer ver, pô, deixa eu ver, porque eu conheço essa história. Deixa eu ver como é que vai ser agora. Foi assim com os filmes do Hulk, do Homem-Aranha, Godzilla, King Kong, Quarteto Fantástico, concorda? A gente quer ver de novo, porque a gente conhece, a gente quer ver essa nova versão. Por isso que eu fui voando assistir esse Pinóquio novo. Eu quero saber como é que vai ser. E também, lógico, pra fazer um videozinho maroto pra vocês. Primeiro, pela curiosidade. Segundo, porque o Guilherme Del Toro tem uma visão muito mais sombria das coisas. Ele é assim. Então tinha muitas chances dessa marca aparecer nesse filme também. E apareceu, digo, essa assinatura do Guilherme Del Toro. É a identidade do cara, sabe? Como, por exemplo, Tim Burton tem a dele. O Guilherme Del Toro tem a dele e eu gosto demais. Galera, eu nunca pensei, de verdade, em ficar tenso, melancólico, angustiado e até pensativo num filme do Pinóquio. Nem cresceu, tô falando a verdade. Mas foi isso que rolou comigo. Pra começar, esse novo Pinóquio não é um filme de classificação livre. Ele é indicado pra partir de 12 anos. Então, eu tava mais ou menos na minha faixa, né? Tudo bem, não é uma faixa muito alta, eu sei disso. Mas tem temas pesadões ali. Tô falando pra você, tem temas pesadões. O filme fala de morte, de luto da Segunda Guerra Mundial. Tem um contexto muito forte no fascismo italiano. Tem personagens históricos da vida real dessa época. E ele também fala da exploração de trabalho, alcoolismo, traumas, rejeição, fanatismo. São temas infantis?
Não são temas muito infantis. Em outras palavras, não é um filme totalmente suave, totalmente não é. Se fosse no YouTube não é family friend, não poderia. Mas Netflix deu uma melhoradinha, né? Outra coisa que eu gostei é que essa nova versão do Pinóquio aprofundou muito em coisas que eram meio mal explicadas nas outras versões. Como, por exemplo, no filho biológico do Gepeto. E no porquê é o nariz que cresce quando o menino fala mentira. Você não sabe disso. Agora a gente aprofundou nesse background, né? Eu curti saber esses detalhes pra caramba. E esse filme não enrolou nada pra começar a desenvolver a história. Em 10 minutos já tinha apresentado tanta coisa, já tinha acontecido tanta coisa, pô, que eu já gostei de cara. Sabe, pô, quando não enrola, você já conhece a história do Pinóquio, vai rolar pra quê, né? Outra coisa que me impactou, já de cara, é o visual. Já se foi a época que filme stop motion era aquela coisa travadona, aquela coisa assim. E eu gostava já daquela época, né? Mas, pô, evoluiu, né, galera? Esse filme tem movimentos fluidos e os personagens são muito bonitos, sabe? Ficaram muito bacanas na tela. E só de saber que isso tudo foi feito à mão e por mais de uma década, já merece nosso respeito. Vocês têm noção, galera? Isso não é animação. Não é aquela coisa de tipo Shrek, não é isso, sabe? Monstro S.A. É realmente stop motion, aquela coisinha que vai mexendo o bonequinho pra cá, mais uma cena, mais uma cena. 10 anos, mais de 10 anos, pô. Ah, e já vai sabendo que o Pinóquio do Guilherme Del Toro modificou algumas coisas do enredo da Disney. E eu achei que foi pra melhor. O filme ficou mais maduro, sabe? Mais conectado com a realidade em alguns pontos. Em outros pontos deixou ainda mais sobrenatural, né? Da forma dele, né? Tipo, é sobrenatural de uma forma mais madura, tá? Ah, Peter, você gostou de tudo? Não, calma. Eu sempre tenho que trazer pontos positivos e negativos, né? Pra vocês olharem pra mim e falarem assim, cara, o Peter é um bom crítico, né? Não sei se eu consigo, né? Porque eu também não sou. Mas assim, o que não me agradou tanto é que o filme é um pouco longo, mas não o suficiente pra me entediar. Também eu não curti muito dele ser um musical, assim como na Disney esse novo Pinóquio tem algumas musiquinhas, mas isso, sabe, é questão de gosto pessoal. Também não chegou a estragar o filme pra mim. Tem musical que eu gosto pra caramba. Enfim, não estragou o fato do filme ser musical, beleza? Papai! Chega de baboseira! Oh, aonde você vai? Fala que eu amo ele. E que eu não vou mais ser um fardo. Por fim, eu não estou nem recebendo jabá pra falar bem desse filme. É que realmente curti a proposta. Apesar de estar ali na Netflix, não estou recebendo jabá, ok? Mas se a Netflix tiver interesse, eu aceitaria. E se eu tivesse recebendo jabá, tava crescendo o nariz, né? E galera, se tratando de Pinóquio, pra mim, essa é a versão mais legal que já fizeram. E eu considero um clássico imediato. Eu acho que é um filme pra vocês verem, pra daqui a alguns anos, vocês falam, caraca, que filme bacana, sabe? Aquele foi o melhor filme do Pinóquio. Eu acho que vão falar isso. E pra confirmar o que eu tô dizendo, se liga. O novo Pinóquio ganhou selo de tomate fresco no Rotten Tomatoes com, segura, ó, 97% de aprovação dos críticos. Ah, PT, mas o público, 87% do público. Porra, galera, 97 críticos, 87% do público. Público é exigente pra caramba. Crítico também, deu super certo. Você já assistiu? Conta aqui embaixo o que você achou. Mas sem mentir, senão o narizeba vai crescer, hein? Tamo junto, galera. Obrigado de coração, ó. Se inscreve aqui, toca aqui nessa redoma, ativa o sininho. Vou sempre maratonar e trazer pra vocês na frente. Obrigado muito, muito por você estar fazendo parte desse canal. Rumo agora aos 14 milhões. Espero você no próximo vídeo, já, no mesmo bate-hora. Valeu, galera. Fui!